Sejam bem-vindos ao SBcast, o podcast semanal dos homens da Igreja Amor e Cuidado, onde temos um papo reto, sério, não tão sério assim também, todas as semanas chegando ao seu agregador de áudio, chegando aqui no YouTube também. Eu sou o Matheus, co-apresentador do SBcast, estou aqui com os meus amigos, co-apresentador Lucas Meira. Fala pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais um episódio do nosso podcast. Estamos com uma boa aceitação no nosso podcast, não estamos, senhores? Já é um sucesso. Já é um sucesso, muitos testemunhos chegando até nós, isso é uma bênção e já tem uma estimativa aí. Nós passamos por uma análise aí, tudo indica que até um ano aí a gente passa o Podpah, né? Estão chamando de pod crente, algo do tipo aí, o Podpah gospel, mas estamos criando um novo nicho. Você ouviu, curtiu, tem que compartilhar. Com toda Meu certeza. querido, compartilha aí com seus amigos, manda pra geral. Já que estamos aqui na seara do serviço, vamos só entregar o serviço. Cair aqui no SBcast, o que significa isso? Strong Brothers é a confraria de homens da Igreja Amor e Cuidado em Araçatuba e em todo o Brasil. Estamos aqui com a nossa roda de conversa composta pelo pastor Adriano. Opa, alegria, seja forte, seja homem. Bom demais. Pedrão está aqui. Qual que era o vulgo do pastor Adriano aí, que a gente acabou de comentar antes de começar o podcast? Cid Moreira da Amor e Cuidado. Moreira da Love and Care. Pois é, senhores, eu não sei a razão disso, mas... Nós vamos encerrar o episódio dessa semana com o pastor Adriano lendo o Salmo 23 para você aí, ó. Ou melhor, Gênesis 1, no princípio Deus, para você já perfeito. Terminar bem. Acho que é um bom projeto para você, viu, meu pastor? A Bíblia é falada aí. Você tá com pouca coisa, meu pastor. Você podia ler a Bíblia inteira para ter a versão de áudio da Amor e Cuidado. Você tá com a vida tranquila. Tá com uma vida muito tranquila. Por aí. Pedrão e Boto também, ministro Thiago Romão. Olha só a gente aqui entregando Fala, toda galera. essa intimidade pro Brasil inteiro. Dr. Ministro Thiago, Botão. teve um episódio aí com o Dr. Fialho aí que ele colocou. O cara representou, brother. Você tá louco. Mexeu numa área que a gente gosta. Peptídeos. Peptídeos, graças a Deus pelos peptídeos. Vamos lá. O tema da semana você já viu na thumb, que é masculinidade despertada. Como assim? O que vocês vão falar? A gente já vai entrar na seara, mas eu quero perguntar aqui para os meus amigos, antes da gente entrar no assunto, um momento na vida de vocês que vocês se perceberem e falaram assim, cara, sou homem. Não sou mais um menino, não. Sou um homem. Quando que bateu essa percepção para vocês? Ah, cara, pra mim foi quando a gente tava conversando aqui antes, né? Mas quando chegou o primeiro aluguel, falei, rapaz, agora o negócio ficou estreito, hein? Agora não tem pra onde correr, não. Ali foi a primeira, falei, agora o negócio, a chave virou. Agora não tem mais menino, não. A primeira notificação extrajudicial é tão marcante na vida de todo homem, né? Nossa, meu Deus do céu. O primeiro boleto onde você se depara, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Pastor Adriano, você teve um momento? Pastor Matheus, a gente estava conversando em off aqui a respeito disso e eu me vi pensando em qual resposta. Cara, e realmente eu não consegui identificar um momento na minha vida em que eu percebi agora eu sou um homem, né? E nós vamos até falar um pouco sobre isso hoje, você vai entender a razão do porquê que eu estou dizendo isso aqui agora, né? Que foi porque eu não tive um pai. E para mim, de fato, é difícil eu conseguir colocar uma linha, sabe? Vendo o Pedro falar aqui, algo que veio à minha mente assim foi quando a Giovana nasceu. Eu me lembro, né, de quando a Giovana nasceu. Foi um dia muito marcante para mim nesse sentido que você tem a noção de falar, opa, peraí, né? O negócio ficou sério agora, né? Você olha para aquele bebê e você fala, É meu. uau, sou eu que vou ter que cuidar disso aqui agora. Não é? Então, assim, talvez possa ter sido ali. Sim. E eu confesso a você que eu já tinha 33 anos, né? Ou seja, já vinha aí há muito tempo, né? Já era casado, enfim. Mas boa parte aí até da minha formação como homem, pela ausência do pai, ela de fato ficou prejudicada. Né?
esse tema é importante. Vou dar só um embasamento bíblico para a gente entrar na conversa. 1 Coríntios 13, no versículo 11, diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Pastor Meira, comenta para nós um pouco. Você acha que nessa geração atual, nessa nova leva de homens, está existindo uma dificuldade do descolar das coisas de menino? Apóstolo Paulo ele aqui é muito enfático. Eu agia, falava, pensava, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de meninos. Está havendo uma dificuldade nesse descolamento? Cara, na minha perspectiva, sim, né? Porque a gente consegue olhar pelas atitudes de muitos, né? Que ainda não conseguiram desprender dessas coisas de meninos. E o que seria essas coisas de menino? Não estou falando, por exemplo, de um lazer. Estou falando de uma postura de brincadeira, algo do tipo. Que às vezes está assistindo, a gente vai assim, então, se eu tenho lá meus 30, 20, 25 anos, 35 anos de idade, e eu gosto de jogar videogame no meu tempo de descanso, então eu estou fazendo coisa de menino. Não é esse o ponto. Eu vejo que essas coisas de menino seriam a sua postura em questão a perspectiva de responsabilidade. Né? Você trazer para si a noção de que você é responsável pelas suas atitudes e que através das suas atitudes você se torna responsável pelas pessoas ao seu redor. Então um menino ele não é responsável. Um menino ele precisa ser cuidado. Verdade. Um menino ele precisa ser velado. Um menino ele precisa ser direcionado. Um homem, ele não somente agora ele passa a exercer esse cuidado. Um homem ele passa a exercer essa responsabilidade. Eu acho que esse é a maior dificuldade que eu tenho visto em muitos homens que têm ali seus 30, 40, 50 anos de idade, que estão vivendo como menino, porque eles estão sempre esperando da vida um cuidado, sempre esperando das pessoas ao seu redor ali um suprir de algo, sendo que ele precisa ter o entendimento que a partir de agora que ele é homem, é ele que supre. É uma outra pegada. Então, às vezes, está aqui escutando a gente e fala assim, então coisa de menino é simplesmente como lazer, seria hobby, algo do tipo. Não é essa pegada não, velho. É a sua perspectiva de vida. É outro Aquilo que sentido. te dita não é o que você faz no seu hobby, mas como você encara a sua vida no seu dia a dia, né? Como você prepara o ambiente para que você tenha esse tempo, né? Exato. Pô, a gente tá aqui em época de Copa do Mundo. Todo mundo aqui tá trocando figurinha. Você vai falar assim, isso é coisa infantil. Pô, não é. Lazer. É lazer, entendeu? Às vezes você tem um hobby aí de jogar videogame, de PlayStation, tudo bem, tranquilo. Não atrapalha teu casamento, não atrapalha teu trabalho, não atrapalha teu relacionamento com os teus filhos. Cara, vai ser feliz, né? Mas um menino, ele faz isso a qualquer custo. E aí é onde atrapalha esses relacionamentos. Um homem, ele vai fazer isso dentro de um ambiente controlado, onde ele vai priorizar essas demais coisas que são mais importantes no momento de lazer. Acho que deu pra entender aí, né? Balancear entre o que é fuga e o que é tempo de lazer. E só homem consegue fazer isso. Só uma coisa que eu queria comentar, e espero não estar fugindo do assunto. E hoje nós vivemos num tempo, e essa também, e por isso também a importância do assunto de hoje, nós vamos entrar daqui a pouco falar sobre uma confraria, etc. e tal, mas quando nós olhamos para a agenda que está sendo proposta no mundo de hoje, eu conversava agora há pouco com o nosso irmão empresário Marcelo Romero, e ele falava que ele está sendo obrigado a contratar um menor aprendiz na empresa dele. Ei, mas pasme, menor aprendiz vai até 24 anos. Aí foi por isso que eu peguei o celular aqui, eu até peguei o telefone aqui agora, porque eu lembrei, eu falei, cara, eu nunca ouvi falar sobre isso, será que é verdade? Dei um Google aqui, 24 anos é menor aprendiz? E sim, quer dizer, nós estamos sendo tutelados por um governo que diz que um cara de 24 anos, ele ainda é um menor aprendiz. Por quê? Te tratar como criança te torna mais manipulado. Você lembra que você disse? O menino ele tem necessidades, o menino precisa ser cuidado, o menino precisa receber algo do outro. O que a gente tem visto essa agenda, esse governo progressista tentando fazer?
já matar essa masculinidade praticamente no berço. Levar o cara até 24... Mano, eu comecei a trabalhar com 12. Pastor, deixa eu te falar uma coisa. Eu fiquei tão chocado com esse dado que você trouxe agora que eu fui dar uma pesquisadinha aqui no meu amigo ChatGPT. De fato, é 24 anos, cara. Isso é ridículo. Sim, eu vi aqui, eu fui olhar. Isso é eu ridículo. fui olhar aqui e até 24 anos existe uma lei no nosso país que considera esse marmanjo como um Homem menor velho barbado. aprendiz. Entendeu? Olha que loucura. Tem gente que... O tio Bispo falou, ele foi pai com 20 anos, 21 anos. Quer dizer, ele era menor aprendiz na cabeça desse governo quando ele se tornou pai. Olha que loucura que nós estamos vivendo. E se nós, como igreja, a gente não se posicionar, e começando com os nossos filhos, nós, como homens, tomarmos essa rédea, esse controle, e podermos ensinar para as pessoas, falar, ei, peraí, o que está sendo dito aí fora é uma loucura. Exato. Né? E trazer de volta para aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Sermos um contraponto do que tem sido pregado hoje em dia. E pregação, meu, deixa eu falar uma parada para você que está aqui nos escutando. Às vezes eu falei o termo pregado, você fala assim, é crente, você só vai escutar uma pregação se você for numa celebração, num culto. Não. A partir do momento que você está escutando uma mensagem, essa mensagem está sendo pregada para você. E não se engana não, tem muita gente pregando, muita besteira no teu ouvido aí, como essa que a gente acabou de escutar, que um menor aprendiz é no máximo 24 anos de idade. As linhas, elas estão sendo muito borradas, então... aonde a infância termina, começa a adolescência, onde a adolescência termina, começa a vida adulta, são linhas borradas, e quando a gente vê na Bíblia, as linhas elas não eram borradas, as fases elas eram bem marcadas e tinham processos de iniciação em cada uma das fases. Isso é importante até para o indivíduo, porque para a gente poder psicologicamente marcar, aqui foi mudada uma fase. Por isso que nós estamos falando sobre esse tema, porque por exemplo, nas mulheres é mais fácil ter o processo de iniciação na vida na fase de menina para mulher, porque acontece de forma biológica. Falando. Isso, fisiologicamente tem uma mudança. O homem necessariamente não tem essa mudança. Sim. Por isso que é importante a gente falar sobre o despertar da masculinidade. Deixa eu só trazer um pouquinho de contexto para essa ideia do despertar da masculinidade. A gente encontra num livro muitíssimo famoso de John Eldger, Coração Selvagem. É uma tese que diz que a masculinidade ela não surge de forma automática. Masculinidade é uma força potencial que precisa ser despertada e confirmada. Como despertada? Em tese, através da figura do pai, a figura paterna, tem a função de despertar na vida do seu filho a masculinidade e ela é confirmada pela confraria dos homens, pelos outros homens. Então, o homem ele tem a masculinidade despertada pelo pai e confirmada pelos pares. A masculinidade ela é concedida e confirmada. Um homem não se forja sozinho. Ele se forja em uma confraria de homens. O que vocês entendem sobre esse processo de iniciação? A gente acabou de ler aqui 1 Coríntios falando, eu era menino, deixei de ser. Como que se daria esse processo de iniciação de um menino numa vida de homem? Vou até abrir uma aspas aqui, porque muitas vezes pode acontecer de uma mulher entrar nesse vídeo pela thumb. Sim. Né? E é uma realidade que aconteceu comigo. Assim como você diz, o pastor disse que essa informação do menor aprendiz vai até os 24, eu fui menor aprendiz, mas por participar de uma cultura totalmente diferente, mesmo sendo criado por uma mãe solteira, com 3 filhos, a cultura sempre vai falar mais forte. E a confraria é isso, é onde você molda e você dita a realidade do seu lar, através de um direcionamento do Senhor. Na minha casa, até pegando a primeira pergunta lá, eu fui perceber que eu virei homem, claro, devido às proporções, com 14 anos. Onde havia uma mãe que não tinha uma renda suficiente para que suprisse tudo a casa, né? Ela falou assim, você vai trabalhar. E quando eu fui trabalhar, primeira vez ela falou assim, filho, você precisa de um tênis? Trabalhei aquele tempinho curto, comprei o meu tênis. No outro mês, falei assim, X, é dentro de casa. A conta de luz é do seu irmão, que ganha um pouquinho mais. A sua conta é de água. E aqui, o restante, você vai poder gastar nisso e nisso. Por quê? Porque a nossa casa precisa disso.
Então, eu aprendi que menor aprendiz é naquela época que você pagava o advogado para ter a procuração e começar a trabalhar antes dos 16. E foi ali que eu comecei a trabalhar, com 14. E desde então eu entendo que eu preciso trazer o sustento do meu lar. Na minha cabeça, era, cara, eu ajudo a sustentar o meu lar. Era uma fração dos custos da casa. Mas desde então, e o que acontece é que você começa, até a gente estava falando um pouquinho antes de começar o episódio, sobre o poder da influência, né, de um ambiente. Sim. E aonde eu fui criado, eu entendi que desde o começo, até com sacrifícios, e é muito comum na vida de um homem, que eu preciso sustentar o meu lar acima de tudo. E quando o homem perde essa conexão com pessoas que ditam esse ritmo, e eu não se limite apenas à paternidade, porque infelizmente uma boa fração, né, sofre de divórcios no seu lar. Então, você se desconectar de pessoas que ditam, esticam e te confrontam, te faz perder essa oportunidade de avançar. Aí o que acontece? Aquela disfunção com seus 20 e poucos anos e o menor aprendiz de 24 anos. Qual que é o problema, pastor Meira, da gente não ter esse marco do início da masculinidade? A gente simplesmente envelhecer, e aí nos encontramos como homens. Eventualmente a gente se encontra, mas o problema, qual que é o problema de simplesmente envelhecer, não ter uma intencionalidade nesse despertar? Porque você pode correr o risco de envelhecer sendo um menino. A partir do momento que você não tem, você perdeu o time. E a gente vê isso. Cara, eu tô falando de pessoas que eu conheço. Meninos barbados. Meninos barbados. O camarada lá, com seus 30, 40 anos de idade, vivendo uma vida de bom vivant. E a vida do bom vivant, o cara, ele exerce a responsabilidade de gerar suprimento para ele, sim, ele consegue gerar valor? Consegue. Mas o cara não exerce nenhuma outra responsabilidade ao redor. Ele é completamente isento de empatia para as pessoas que ele convive, porque ele é o cara mimadão, ele só tá preocupado com o umbigo dele, né? E você vai conversar com um cara desse, ele bate no peito e fala, eu sou homem, né? Porque na perspectiva dele, ser homem é a quantidade de mulher que ele pega. Na perspectiva dele, ser homem é a quantidade de bebida alcoólica que ele ingere e a capacidade... Ou até de dinheiro que ele ganha. De dinheiro que ele ganha. Boa, perfeito. Não, eu sou homem, pô, cara. Eu ganho aqui 50 pau por mês. Eu sou homem, eu tiro aqui, eu tô fazendo dinheiro. Eu sou homem, eu não dependo de ninguém. Sou forte, sou musculoso. Pô, eu sou homem, eu sou um cara aqui que se alguém encostar a mão em mim, eu quebro esse cara na porrada. Não, você não é homem, você é um menino com carência. Eu já ouvi em algum lugar, tô tentando lembrar, que diz assim que um homem, o valor de um homem é determinado pelo o valor que ele agrega no ambiente e nas pessoas que estão em volta dele. Perfeito. Um homem, ele agrega valor no ambiente onde ele está, o valor daquele ambiente, ele aumenta, e as pessoas que estão em volta dele. E hoje o que infelizmente nós mais vemos fora é homem que ao invés de agregar valor, traz prejuízo. Exatamente. É para aqueles que estão vivendo ao redor dele, né? E vamos falar um pouquinho, brevemente, sobre essa função do pai. Nós temos muitos pais que nos escutam. E a masculinidade, vamos falar aqui no plano perfeito de Deus. Vontade boa, perfeita e agradável. Talvez não foi assim para você como homem, mas você quebra esse ciclo e você faz isso na vida do seu Amém, filho. em nome de Jesus, uma boa Como palavra. que um pai pode desenvolver esse papel de despertar a masculinidade no filho dele? Cara, eu lembro que eu tive uma experiência muito forte com o meu pai em relação a isso. Já trabalhava com ele e tudo mais, só que eu lembro que tive uma conversa. Acho que foi a primeira viagem que eu ia fazer para casa de uma tia minha, de um parente, que eu ia fazer sozinho. Então, Sim. minha mãe estava completamente apavorada, porque ia pegar um ônibus aqui no interior. Eu ia lá para São Paulo, ia passar lá na rodoviária lá sozinho. Ela estava desesperada. Aí, não, ele não vai viajar sozinho, blá, 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 blá. Enfim, eu fui. Mas antes disso eu cheguei, meu pai teve uma conversa comigo. Meu pai falou assim, Lucas, ó, deixa eu te falar, ó, você vai estar sozinho. O que eu tinha pra te ensinar de certo e errado, eu ensinei. Você já sabe o que é certo e errado. Então ele me chamou pra consciência, ó, você já sabe o que é certo e errado.
A partir de agora, o máximo que eu posso fazer por você é te dar um bom conselho. E a decisão de tomar esse conselho não é sua. Não cabe nem mais para mim. Então, faça isso, 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 isso. Esse é o conselho que eu te dou, mas a decisão lá é tua. Cara, eu lembro que na hora, eu menino, acho que eu tinha 14, 15 anos de idade. Meu pai teve essa conversa comigo e falou assim, cara, eu já sei o que é certo e errado. Então a responsabilidade da tomada de decisão vai ser minha, não vai ser do meu pai. E você que está nos assistindo aqui agora, às vezes tem muitos homens aí que não têm essa masculinidade despertada porque nunca tiveram dos seus pais esse senso de responsabilidade. E às vezes você está aqui, você tem um filho de 13, 15, 20, 35 anos de idade, que você, com a intenção de amar, de proteger, você está isentando esse cara de tomar de decisão e de errar. Porque não é que você não vai errar. Não é que eu não errei quando eu tinha 14 anos. Lógico que eu errei. E eu precisei do meu pai. Ele estava ali para me corrigir, para me ajudar. Mas ele não me isentou da responsabilidade de tomar de decisão. E a função de um pai para esse crescimento de um filho é você gerar um ambiente seguro, com toda certeza, para esse filho errar. Para ele ter a oportunidade de tomar as primeiras decisões dele, de acertar, de errar. É por isso que aí um pai presente, ele proporciona esse ambiente seguro para fazer isso daí. Né? Eu faço isso, o meu filho, eu tenho um de 6, um de 7, né? Eu faço isso em casa já desde agora. Pai, eu quero fazer isso. Aí eu falo, filho, não faz que não vai dar certo. Ah, mas eu quero fazer, então vai lá e faz. Pode ir lá, vai lá e faz. Aí ele vai, volta chorando. Falei, o pai te avisou que não ia dar certo, né? Eu tô te ensinando que você tá tomando sua decisão, mas eu te avisei antes que não ia dar certo. Eu falei, então, você tem que aprender a escutar e depois, igual o pastor falou, depois você vai tomar a sua decisão. Eu, particularmente na minha vida, eu não posso muito reclamar assim, como o Thiago, eu também com 14 anos comecei a trabalhar, eu ganhava R$ 280 na época, e aí o primeiro salário, todo feliz, minha mãe veio com a conta também de energia e falou, essa aqui é sua. Eu olhei a conta, falei, não vai sobrar muita coisa do meu dinheiro. Falou, bem-vindo à vida de quem trabalha, é isso aí. Então, depois daquilo ali... Nem pagava imposto na época. Exato. E aí, cara, eu acho que talvez, falando com pais aqui, eu segui um caminho totalmente diferente daquilo que eu fui ensinado. Mas talvez eu não tenho, assim, eu não coloco culpa no meu pai e na minha mãe. Eu fiz as minhas escolhas, mas talvez faltou mais um papo reto do meu pai numa certa fase da minha vida e abriu meus olhos para aquilo que eu ia encontrar no mundo, sabe? Eu sinto que hoje eu percebo que faltou um pouco disso, porque aí você começa com amizade, com influência e tal, aí você começa a ser influenciado a tomar algumas decisões que você foi ensinado que não era certo. Mas, por conta dessa falta de sentar, de falar, vem cá, eu vou te explicar o que é o mundo lá fora que você ainda não conhece. Eu acabei tomando algumas decisões e aí depois Jesus me encontrou no meio do caminho e me trouxe de volta. Então hoje eu tento fazer tudo diferente, sabe? Com meus Ser filhos. intencional. Ser intencional no que eu preciso falar, eu não escondo nada deles. Lógico que tudo tem a idade certa para você passar, mas eu tento ser mais intencional possível, que é para deixar bem claro para eles o que eles vão, né? E o que a gente ensina. Ó. Igual eu vejo às vezes. Você pega um amiguinho ou outro falando palavrão, aí eu olho pro meu filho, aí meu filho, falou, ó, em casa você não escuta isso. Você tem que seguir o que você escuta em casa. Se você não escuta eu e a sua mãe falando isso, você não tem que falar isso aí. Isso aí é feio. Eu não sei como é na casa do seu amiguinho. Porém, na sua casa, a gente não aceita esse tipo de palavreado. Então, graças a Deus, hoje a gente tem sido bem intencional questão isso com as crianças lá em casa. Uma coisa que me veio aqui agora, pastor Mateus, é que muitas vezes nós, como pais, nós deixamos para tratar os nossos filhos, a gente fica esperando eles se tornarem homens para nós os tratarmos como homens. Quando, na verdade, a gente precisa começar quando eles ainda são meninos. Verdade. Né? A falar Forte sobre isso daí, as viu, coisas cara? de homens, entende? Isso daí Muitas é vezes a gente vê, por exemplo, vamos falar sobre sexualidade. Quando minha irmã, vou falar com isso agora, mas tem 9 anos, não entende nada. Não, mano, você vai esperar que hora? Quando é que você vai esperar para começar a falar? Não é? Por quê? Porque não adianta você esperar seu filho ter 18, 19 anos para você querer ensinar ele a ser homem. Não, mano, com 18, 19, você não ensinou ele a ser homem ainda, meu irmão, esse teu filho vai se lascar.
Porque com 18, 19 já era para ele ter aprendido. Dependendo da companhia que ele estiver andando, com 15 anos a galera já tá ensinando ele na rua. Exatamente, entendeu? Então a gente tem que já da mais tenra idade, né? Eu tenho meus meninos lá, eu falo do Davi, tanto o Davi quanto a Giovana. Se você perguntar para ele, você chegar em casa e falar assim, Davi, quem promete, ele vai mandar no teu peito, cumpre. Porque é isso que ele tem aprendido desde quando ele é criança. Ele só tem 13 anos, mas isso é algo que já está aqui, ó. Já é um comportamento cristalizado na cabeça dele desde quando ele era pequenininho, não é? E talvez nós estamos demorando demais para começar a ensinar, né? E a Bíblia diz ensina a criança. Ela não diz ensina o adolescente ou o adulto. A criança. Entende? É a criança que a gente tem que começar. A neurociência, então, fala que é até os 12 que a gente tem essa possibilidade, através da neuroplasticidade, se transformar alguma coisa. Depois disso, Se é até o 12, ainda tem gente tratando adolescente de 18, 19 anos como bebê ainda. O governo 24. 24. E o que a gente pode falar para esse pai, esse cara? Às vezes nem é pai, mas vai se tornar. Aqui nós temos, todos vocês são pais. Eu, na data desse episódio, graças a Deus, faltam 230 dias para eu me casar. Meu Falta Deus, muito glória a tempo Deus. O rapaz tá contando no dedo. ainda. Vou contar. No dedo. 230 dias. Quem sabe daqui 500 dias não tô eu aqui sentado no sofá dos pais. Se Uma Deus boa quiser. palavra. É uma boa palavra. É uma boa palavra essa. Esse cara que tá escutando e pensando, cara, beleza, o pastor falou, o ciclo ele quebra em mim, mas eu não tive isso em casa. Eu não tive uma presença paterna. Eu sou um homem, me entendo como homem, mas não houve essa intencionalidade. Como que eu posso, então, eu que não tive esse referencial, posso quebrar esse ciclo e ser isso para a vida dos meus filhos? Do meu filho, despertar a masculinidade dele. Cara, Thiago, segura um pouquinho. Se você me permite, essa pergunta, ela assim, me traz muita tranquilidade em responder, em começar respondendo, e aí meus irmãos vão continuar depois. Porque eu passei por esse processo, mas comigo aconteceu algo muito audível, até mesmo sobrenatural, né? E talvez através desse podcast vai despertar a mesma coisa em você, que foi um dia nessa casa, durante um culto, eu ouvi Deus falando para mim, você não sabe ser pai. E aí, naquele momento, eu fiz alguns questionamentos, etc, etc, e aí Deus me falou, você não sabe ser pai, porque você não teve um pai, segundo o meu coração. Eu me lembro que naquele dia eu parei de tentar convencer Deus de que eu era um bom pai, e eu simplesmente disse para ele assim, então me ensina. Se eu não sei, então me ensina. Pega a chave. E esse então me ensina não significa que eu cheguei em casa e tinha um anjo sentado lá me esperando para começar as aulas de paternidade. Não, brother. Eu fui atrás. E aí eu comecei a ler materiais, eu comecei a fazer cursos, eu comecei a receber aconselhamentos, e Deus foi transformando algo dentro de mim. Recentemente, o Davi está com 13, né? O moleque está crescendo. Né? Se daqui a pouco você entra no banheiro, você fala, não é mais uma criança, que coisa é essa, né? E aí eu lembro que eu falei assim, Deus, vou falar o que para esse moleque? Porque eu aprendi sobre sexualidade tudo errado na rua. E aí eu falei, e como é que eu vou ensinar para esse moleque o que eu não sei? O que eu fiz? Eu fui atrás, fui comprar livro, fui pesquisar material, como falar sobre sexualidade com criança, como tratar sobre sexualidade com adolescente. Eu não sabia fazer, porque ninguém fez comigo. Mas não é porque ninguém fez comigo que eu vou falar assim, não sei, deixa. Eu fui atrás de aprender. E hoje a gente tem essa conversa, a gente tem essa experiência, né? Pensa que foi fácil para mim chegar para o meu menino e falar, filho, senta aqui, você não é mais criança, a gente precisa conversar sobre algumas coisas. Não foi, pastor, foi difícil. Sim, desconfortável. Desconfortável, constrangedor, né? Mas quando começamos, cara, fluiu de tal forma que hoje o que a gente vive em casa nesse sentido é algo assim que você fala, cara, isso é bom demais. Mas esse despertar, esse primeiro passo, o cara ele tem que buscar ajuda. E onde é que ele busca ajuda? É na confraria. Na confraria. Também. Interessante como o homem ele precisa saber lidar bem com o desconforto e com o constrangimento, né? Perfeito. Vulnerabilidade. O pastor Lucas usa muito essa palavra, né? A gente, até tirei aqui,
É como é importante a gente se colocar nesse lugar de vulnerabilidade. O pastor Lucas, ele sempre usa essa expressão, né? E isso fala muito. Justamente. Quando por várias vezes você repetiu isso. Eu me coloquei no lugar de aprendizado, eu me coloquei no lugar de humildade. Eu vou até entrar em 2 ângulos. Eu fui aquele que não tive um pai. Ele se divorciou da minha mãe em torno dos meus 7 anos e depois nunca mais o vi. E agora passo pela situação de ser pai. Então, quando eu comecei a caminhar com Cristo, porque houve um hiato onde até a minha mãe conseguiu acessar meu coração por ser mulher e na demanda de trabalho, e eu não tive um acompanhamento na adolescência para jovem, então foi ali que eu me desconectei e deixei as vozes dos amigos falarem mais alto. Mas quando eu voltei a caminhar com Cristo, após muitos erros, como até o pastor Adriano falou de aprendizado na rua que a gente teve, se colocar numa posição de humildade e falar assim, cara, e assim é como é a vida do próprio homem. A nossa vida é marcada por grandes conquistas através de grandes sacrifícios. Não há nada, eu pelo menos particularmente comigo, não há nada que eu conquistei de real valor, não só material, mas como reino, como família, como algo que vai perpetuar em Cristo, que não foi com sacrifício. Seja ele pautado de algo agudo, como no meu dia a dia. Então, se a gente precisa constantemente, até foi uma frase que eu ouvi do pastor Meires dias atrás, a gente conversando, sobre que constantemente a gente precisa gerar reajustes para poder vencer a próxima temporada. Seja ela como você aprendendo a ser pai, que eu precisei me reajustar algumas coisas, como lá atrás eu precisei me reajustar a minha masculinidade que eu vivia do mundo para uma masculinidade com um padrão cristão, aonde eu me coloco em humildade para aprender aquilo que eu falei muito, que antes era muito ditado pelo que eu tinha material e por força. O bom da mesa é isso, né? É você poder achar que seu problema é muito grande e você hoje está escutando de 2 pessoas aqui que não tiveram pai e que a gente não pode, para você que está assistindo a gente agora, a gente não pode usar isso como desculpa. Eu faço isso porque eu não tive pai. Muleta. Então, cara, isso que o evangelho ele me deixa assim, sabe? Falo, cara, isso é maravilhoso, porque às vezes você chega e fala, cara, eu tenho um problema que eu não consigo resolver. Aí você senta com um cara, você vai ouvir o problema do cara, você fala, mano, meu problema não é nada, cara, perto do problema do cara. Então, tipo assim, você ouvindo de 2 caras hoje que são referência, então, na caminhada, se reajustando para ser pai, para isso, para aquilo, e não tiveram nenhuma figura paterna na vida deles. Então, cara, isso é sensacional, você ter essa oportunidade de participar disso, de ouvir, sabe? De poder, se eu tivesse essa oportunidade, a gente vem falando isso sempre no podcast, de ter escutado isso quando eu tinha 20 anos antes, isso é maravilhoso, cara. Hoje o que a gente está fazendo aqui, para quem é mais novo e está assistindo, cara, é maravilhoso você pegar e colocar em prática. Mas, ó, só um detalhe importante também, de todas as experiências, tanto o pastor Adriano compartilhou, quanto o Thiago, teve um momento onde eles entenderam e eles agiram. O pastor Adriano falou algo muito forte, Deus, então me ensina. E depois ele ainda concluiu, ele não esperou um anjo chegar ali com um livro, com um tutorial de como ser pai. Ele foi aprender, ele foi estudar, ele foi procurar, ele foi se aconselhar. Então, por mais que você esteja aqui nos escutando agora, essa palavra está testificando no seu coração, não seja um sedentário espiritual. Onde a mensagem vem até você, você a consome, e você se nutre dela, mas isso não gera nada em você. Então tome uma atitude, entendeu? Pô, o mínimo, dobra o joelho no chão, pede, Senhor, eu não sei ainda se a minha chave, se eu tenho sido um homem maduro ou não na minha vida. Então dobra o joelho no chão, peça para Deus homens que vão te apontar para essa maturidade espiritual. Senhor, me ajuda aqui, me capacita a virar essa chave na vida dos meus filhos. Peça em oração, peça para Deus. Procure pessoas que vão te ajudar a você fazer isso de forma sábia, que conecte o coração do seu filho com você também, para você fazer essa virada de chave. Mas não se torne um cara que simplesmente você tem acesso a uma verdade e você não permite que essa verdade produza um fruto em você. Mas para essa verdade produzir um fruto em você, vai precisar de uma ação sua. Né? E é aí aonde entra a vulnerabilidade. Me lembra uma passagem em Hebreus 12:2, eu e o
o maior exemplo para nós de referência é Cristo, o próprio Cristo. Sim. E em Hebreus 12:2 diz, né, pela alegria que fora proposta, subiu o madeiro, suportou a cruz. Ou seja, ele tinha uma verdade, ele sabia qual era o caminho, ele sabia como isso iria se findar, mas para que, assim como a função dele veio aqui, foi para poder nos mostrar o caminho no caminho. Então, ou seja, meus amigos, o que me marcou na minha vida em Cristo é que, meu amigo, o reino é tomado à força. Então, se eu preciso vencer em algo, pela alegria que for a proposta. Então, se eu quero ser um bom pai, pela alegria que for a proposta. Se eu quero ser um bom profissional, pela alegria que for a proposta. Então, quando você você está no trajeto entre um jovem adulto, um adulto, onde você precisa, talvez você teve uma estrutura onde você literalmente só começou a trabalhar depois da faculdade. Amém, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Que o caminho tenha sido preparado para que você gere, por exemplo, a Giovana, né? A sua filha, ela tá nesse trajeto, mas o caminho que foi proposto para ela foi totalmente estruturado. Então, a gente vê frutos disso. Agora, muitos deles não teve essa oportunidade como eu, mas se você não entender que o reino, os sacrifícios que precisam ser propostos para você vencer algo, ele precisa passar por disciplina, por humildade, por quebra de ego, por procura por pessoas, como a gente constantemente fala, rapaz, o bispo fala, ultimamente fala, acho que 38 pastores. Meu amigo, procure. Há uma área específica que alguém possa cuidar de você. É isso aí. Você falando isso, Boto, é bem o que eu tava pensando aqui, que o Meira falou, né? Primeira coisa que você tá assistindo, dobra o seu joelho e vai orar. Você precisa estar disposto, cara, porque Deus ele vai fazer a parte dele, mas você precisa estar disposto. Por quê? Ser pai, cara, não é fácil. Ser o pai que só trabalha e coloca dinheiro dentro de casa é fácil. Agora, ser o pai presente, que vai dar instrução, vai ser um pai que vai dar instrução emocional, espiritual e tudo mais, isso gera tempo, isso é muito... Não é fácil, a gente tá falando que é fácil, mas você quando pede isso, é igual eu falo. As pessoas falam, cara, nossa, eu oro, eu preciso de paciência e tal. Cara, você pede paciência para Deus, Deus não vai te dar paciência, Deus vai te dar problema para você resolver que vai gerar paciência, que você vai ter que colocar em prática a paciência. Então, quando você quer se tornar um pai melhor, a hora que você vir procurar algum deles aqui, eles vão te passar algumas coisas que você vai ter que fazer, você vai ter que sair da sua zona de conforto, você vai ter que investir tempo nisso. Então, é algo assim que você vai ter que fazer a sua parte, você tem que estar disposto, né? Porque ser pai sem investir tempo hoje, irmão, é fácil ser pai. Agora, para ser pai de verdade, tem que ser homem mesmo. Eu falei no início do episódio que a masculinidade, os ciclos da masculinidade. A masculinidade é uma força potencial que ela é despertada pelo pai, já tocamos nesse assunto, e confirmada pelos pares. Existe um papel da confraria. Deixa eu só dar mais um contexto aqui. O que seria essa confraria? Historicamente, além da família, sempre existiu algo que nós poderíamos chamar de confraria masculina. Homens mais velhos que caminhavam com homens mais novos e iniciavam esses homens mais novos. Por exemplo, vamos voltar lá pro tempo dos clãs, das tribos. Então, esses homens mais velhos que eram responsáveis pela proteção e provisão daquele clã pegavam os meninos, porque o menino ele não é responsável por prover e por proteger nada, ele não consegue. Mas esse homem mais velho trazia esse menino e nesse lugar da confraria, esse menino ele era iniciado nos assuntos, nas questões de homens. Provisão, proteção, etc. Esse é o papel da confraria. Hoje, a gente não vive mais em clã, a gente não vive mais em tribo, não estamos caçando, né? Não estamos aí precisando fazer sentinela na frente das nossas casas. Mas onde estaria essa confraria de homens, pastor Meira? Cara, você vai poder encontrar essa confraria em diversos ambientes. Exemplo, você vai num campo de futebol, ali é um grupo de amigos, é uma confraria, e aquele grupo de amigos vai acabar te moldando e vai imprimir em você muitos aspectos que você vai aprender a partir dali. Uma academia, um tatame de jiu-jitsu, um tatame de judô, enfim, no esporte, no colégio, no seu trabalho. Você trabalha, por exemplo, você trabalha numa grande empresa, uma empresa com 300 pessoas, mil colaboradores em si, enfim,
Você tem ali o seu grupo de amigos e isso é uma confraria também. A grande questão é você buscar a confraria certa, né? Homens com princípios bíblicos. Homens que vão te apontar para aquilo que a palavra de Deus te aponta. Igual, por exemplo, vamos lá. Você tem um grupo de amigos e você tem um grupo de amigos cristão e um grupo de amigos que não são cristãos. Tá, fechou. Aí você está passando por um problema no seu casamento. Você está passando por uma situação no casamento. Aí você vai tomar conselho com aqueles que são cristãos. Pô, ora pela tua esposa, restaura o seu casamento, passa por essa fase, isso daí, vamos lá, vamos buscar ajuda, conselhos bíblicos que apontam para um princípio. Aí você vai para outra galera, pô, você tá ficando louco, véio, você é um cara novo, né? Você é isso, rapaz, mulher tem um monte aí pra rua, e pá, você não precisa passar por isso, filho não prende ninguém a ninguém, são coisas que se escuta aí fora. E quando você menos percebe, você está nessas confrarias. Então, o que o pastor Matheus falou ali é verdade. Hoje nós não temos aqueles clãs tão nichados como antigamente. Mas, ainda assim, há os grupos pequenos de amigos, há as mesas onde você senta que fala assim, eu venho aqui uma vez a cada 15 dias, eu venho jogar bola aqui no campo uma vez por mês. Ainda assim, cara, você faz parte daquele grupo, aquele grupo te molda. Então, você precisa buscar grupos de amigos, grupos de homens com princípios bíblicos, porque isso vai blindar a tua vida e vai te potencializar a viver aquilo que Deus tem para você. E se você não estiver sendo influenciado por esses grupos, é utopia ou até inocência imaginar que você não está sendo influenciado por ninguém. Entendeu? Porque alguém está te influenciando. Isso é um fato. Nem se for isso daqui, ó, Instagram, internet. Por alguém você está sendo influenciado. Somente escolha sabiamente quem vai te influenciar. Eu acredito que grande parcela, apesar desse podcast ele furar a bolha, grande parcela dos nossos ouvintes, eles fazem parte de igrejas locais. É um podcast cristão e uma grande parcela faz parte da nossa igreja, Igreja Amor e Cuidado. Pastor Adriano, como que na igreja, vamos falar um pouquinho sobre esse ambiente, essa comunidade que é a igreja, que é uma ferramenta maravilhosa, porque às vezes, por conta da vida moderna e por conta dos compromissos que cada um tem, é fácil nós vivermos nas nossas ilhas, nas nossas bolhas, e a igreja é um lugar ideal, onde semanalmente a gente se reúne, ministérios, programações, e nos obriga a sair das nossas ilhas e lembrar que a gente convive em sociedade ainda. A gente não convive no algoritmo, a gente convive em comunidades. Como que na igreja a gente pode desenvolver esse ambiente da confraria? E eu queria tocar no assunto a respeito dos homens mais velhos recebendo os então garotos na vida de homem. Como que a gente pode desenvolver isso na igreja? Pastor Matheus, eu acho que a igreja tem um papel fundamental nisso. E ela vem e tem condições de suprir uma lacuna que existe. Né? Nós vemos muitas crianças na igreja que elas só vêm à igreja com a mãe. Sim. Às vezes porque são divorciadas ou porque o pai, enfim, faz parte de uma outra confraria. Sim. Né? E nós temos visto crianças aí assim nessa situação. E trazendo para o nosso contexto, na nossa igreja, cara, nós temos uma série de ferramentas. Né? Nós temos o Ministério Forja, que é aqui do nosso irmão ministro Boto, né? Temos a nossa própria confraria, Strong Brothers. Sim. Né? Que nós estamos sempre dizendo aos pais, olha, traga seu filho, venha com seu filho. Né? Essa é a forma de você Esteja presente. Esteja presente. Tem, até mesmo. Exato, no empreendimento. Nós temos agora aí o projeto Nasceu no Coração do Bispo, a gente está trabalhando para executar agora, no mês que vem, o Acampai. Como que vai ser esse Acampai? O Acampai onde o pai vai poder passar um tempo com o seu filho, né, de 6 a 12 anos. Nós vamos acampar mesmo aqui na igreja, vão dormir dentro de barraca, né? Então, assim, essa é a oportunidade de passar tempo, do pai poder passar um tempo com o seu filho e de ser influência, e desse filho, dessa criança, também estar inserida num ambiente de outros homens. Eu me lembro quando o Davi começou a crescer, e ainda eu sempre que eu falava, eu fazia questão
de chegar na igreja e levá-lo pro pastor. Cumprimento o Ariel aí, né? E aí eu sempre falava para ele assim, você precisa conhecer o pastor da tua igreja, né? E eu faço isso até hoje. Às vezes o pastor Lucas Faz mesmo. deve ter percebido. Às vezes ele chega, não sei o que, eu falo, você cumprimentou teu pastor, já falou pro teu pastor. Porque é a forma que a gente tem de inserir para que essa criança não se sinta um estranho aqui dentro. Verdade. Ela se sinta pertencente. Eu sei que, eu conheço o pastor Lucas. O pastor Lucas me conhece. Outro dia ele falou assim, o pastor Lucas me chamou pelo nome. É sério. Da visão, Mas então são coisas assim, quer dizer, ele falou, cara, eu sou visto aqui, não é? E isso vai confirmando a masculinidade. Exatamente. Um outro homem me viu, me reconheceu. E o senso de Exatamente. pertencimento. Sim. E o Sim, senso de pertencimento. pertencimento, não é? Então, nós, na nossa igreja, cara, a gente tem. Nós falamos há pouco aí, tantos ministérios que nós temos na nossa igreja. Pai, pega seu filho e vai servir com seu filho em um desses ministérios. Traz sua criança, traz seu filho para cá, né? Fala, Pedrinho. Eu tive um exemplo, um acontecimento muito forte com o pastor Adriano, acho que ele vai lembrar disso. Acho que eu creio que uns 5, 6 anos atrás. Hoje eu tenho 33, eu tinha uns 27, vamos por aí, 27 anos. Uma vez a gente foi servir num face a face aqui e o pastor Adriano estava trazendo a galera da Bahia. E eu já conheci o pastor Adriano de vista, assim. E aí, quando criou o grupo, eu era líder do teatro. E eu ouço a história deles, na época de Sal na Terra, essas coisas tudo e tal. E aí, cara, criou o grupo, eu abri lá o grupo, eu tava de líder e tal, eu fui ver, tava o pastor Adriano, lembro até hoje, o pastor Adriano e o Nino. E eu mandei uma mensagem pro Biju, falei, Biju, só de conversão os caras são mais velhos que eu. Como que eu vou liderar esses caras? Eu com 20 e poucos anos. Aí o Biju falou, filhão, vai na fé, Deus te escolheu e tal. E eu tive essa quando a gente foi lá e teve esses dias lá no face a face, cara, eu olhava assim e falava, cara, como que esses dois caras têm essa humildade de me respeitar como líder deles, sendo que só de conversão eles são mais velhos do que eu, entendeu? Eu praticamente não tinha nada para oferecer para eles naquele momento. E aí, o que você estava falando, quando os garotos, os mais velhos recebem, né? Qual que é a importância dos mais velhos, né? Muito com essa ligação? Isso me marcou muito. Desde aquela época eu falo, cara, aquilo lá me marcou muito. E foi uma coisa que potencializou muito a minha liderança, porque depois daquilo ali eu falei, cara, literalmente Deus está nesse negócio, e se eu conseguir exercer essa liderança da forma que eu exerci, daqui para frente eu vou, né? Eu acredito que Teve um tempo, até pouco tempo, né, Pedrinho? Eu sempre chegava pra você e chamava você de meu líder, né? Sempre meu líder, né? Porque o Pedrinho foi meu, eu falo, né? O Pedrinho foi meu primeiro líder aqui nessa igreja, né? Então, assim, é algo interessante. nos dá a oportunidade de exercer a cultura da honra, né? Não só nós, em nome de Jesus, você que faz parte de outra comunidade, mas isso me marcou também quando o pastor Meira assumiu o Strong Brothers, né? Carinhosamente nós temos uma forma de de chamar uma liderança, um pastor ou alguém que exerce um pastoreio sobre nós de paizão, né? E eu vi da mesma forma o próprio Adriano chamando o Meira de paizão, né? Podendo ser pai, literalmente o Adriano Até podendo hoje, ser pai do Meira. Não era mais ele, ei, paizão, paizão, falei, meu Deus, É uma cultura, filhão. é uma cultura de honra, onde nós nos colocamos em posição de humildade para poder aprender e, através do ferro afiando ferro, um amigo ajuda o amigo. Meira, vamos falar com a comunidade, com a casa. Bora, vamos. Amor e cuidado ao redor do Brasil. Às vezes nós ficamos numa posição assim de passividade, escutando essas coisas, confraria, beleza, deixa eu esperar o meu pastor falar qual é a programação, então deixa eu esperar a conferência, pastor, cria aí então um programa de discipulado, de homens mais velhos com mais novos, tudo isso é muito válido. Mas a gente falou já aqui nesse episódio que um homem, ele é valorado pelo valor que ele agrega no ambiente e nas outras pessoas. Como esse homem que está nos escutando, ele pode ser proativo no inserir dos garotos da nossa comunidade na vida de homem? Inserir esses garotos mais novos nas questões de homem. Cara, é você ter o entendimento e trazer uma perspectiva para o teu coração que isso é um chamado. Que é um chamado de Deus, que você como um homem, você foi chamado para formar outros homens, e não outros homens qualquer, são homens segundo o coração de Deus, né? Então quando você
traz esse entendimento pro seu coração, quando você carrega dentro de você esse amor pela tua casa, esse amor pela família, né? Porque quando nós falamos aqui de uma cultura que nós temos na nossa casa de paizão, filhão, e não é simplesmente uma nomenclatura, porque de fato nós carregamos um ambiente familiar aqui dentro. Isso é uma graça que Deus deu para nossa casa e isso é uma bênção. Então, quando você olha para o filho de um amigo seu, da sua igreja, cara, ele é teu filho também. Ele é teu familiar. E não somente isso, eu lembro de um caso específico, não vou falar nome, não pedi, né? De um camarada, um amigo, e ele deu carona esses dias para um jovem aqui da nossa juventude. E ele ficou surpreso como que esse jovem morava tão distante aqui da igreja, em um bairro tão afastado, em um bairro com uma condição tão assim. E eu vi, cara, no coração dele como que ele se compadeceu daquele jovem e o quanto que aquele jovem constrangeu ele, porque ele falou assim, cara, esse cara mora tão longe, esse cara na condição que ele tá, eu vejo ele todo santo dia aqui no campo, servindo e tal, e engajado, e isso trouxe para ele esse senso de responsabilidade com aquele menino, e eu tenho visto ele discipulando esse cara, trazendo para perto, aconselhando, que tipo assim, cara, ele não tem referência nenhuma da onde ele vem. E se você trazer pro seu coração esse chamado de que dentro da tua casa você pode formar outros homens segundo o coração de Deus, você vai ser intencional. E o intencional não é você sentar com um cara, às vezes, abre a Bíblia aí, vamos ler um livro da Bíblia junto. Não. Pô, e como que você tá? Como tá no colégio? E aí, como que tá em casa? Você tá bem? E o coração, as namoradinhas? Tá, pá. Aí quando você menos vê, você tá dando um conselho, dando direção, apontamento, formando Cristo na vida de outra pessoa, trazendo princípios de hombridade. Pô, mas você quer namorar agora? Com essa idade você trabalha? Você tem condição de sustentar? Não, então, pô, você não tem que pensar nisso agora. Entendeu? Aí você vai trazendo, cara, e dentro da igreja é a melhor confraria que nós podemos ter e que precisamos formar. É por isso que nós falamos muito no Strong Brothers, isso daqui é uma irmandade. Vai além de um culto mensal, um entretenimento mensal para homens. Vai além de um culto temático. Não, cara, é uma irmandade. É por isso que quando termina uma celebração aqui, a gente coloca ali um espetinho. Não é porque eu quero vender espetinho para você, não é isso. Não é porque você vai comprar espetinho para abençoar o nosso projeto social, que é a BAC. Não, é para que você tenha convívio com outros homens ali, que você faça conexão, que você coloque ali a tua casa, que você construa os teus relacionamentos da tua casa com pessoas que estão caminhando para o mesmo propósito que você. E você vai encontrar nessas pessoas um irmão que pode se apresentar para você, um amigo mais chegado que um irmão, que no tempo de aflição ou no tempo de alegria. Mas traga para você essa perspectiva, e a perspectiva de que depende de você. Porque às vezes um cara chega numa irmandade dessa, Adri, vê se eu estiver errado, você me pontua. Ah, não, eu vou provar isso por quê? Porque o Tiago vai exercer isso para mim. Eu vou provar isso por quê? Porque o pastor Adriano vai exercer esse cuidado para mim. Não, cara, muda o jogo. Você vai provar isso porque você vai exercer isso para alguém. Porque você vai permitir ser acessível para alguém, para você exercer esse cuidado. E, cara, a conta de Deus sempre fecha. A partir do momento que você exerce isso, você exerce uma oferta do seu tempo, do seu coração na vida de uma pessoa, vai ser Deus que vai levantar uma outra pessoa para exercer essa mesma oferta sobre a sua vida, cara. É espiritual, brother. Não tem como. Pastor, eu tô pensando aqui sobre algo e engana-se o pai que acha que trazer a criança no culto de domingo é suficiente. Perfeito. Né? Porque isso, na verdade, não vou nem dizer que é o mínimo. Porque uma coisa é a grande celebração que nós temos aos domingos, onde nós nos reunimos como igreja, está todo mundo junto ali, homem, menina, menino, adolescente, jovem, enfim. Né? Quando nós falamos nessa questão específica de ensinar a criança, cara, eu tenho que trazer meu filho para ele ser... porque é nesse relacionamento, é nesse convívio de pai, de um adulto com outro adulto, a criança ela tem que estar ali do lado observando, para ver como que meu pai faz.
Quem são os amigos do meu pai? Como que ele brinca? Como que ele Como que brinca? ele lida com a coisa? Entende? É porque é nessa hora que a criança, como que é que se dá o discipulado? Cara, eu começo a andar com quem faz, começo a observar o que ele faz e para depois começar a fazer igual. Não é? E se você vem num culto no domingo, você vai lá, entra, senta lá, às vezes até no fundo da igreja, né? Acabou o culto, você levanta e vai embora. Você não E conversou ainda com reclama que ninguém. pegou trânsito. E reclama, sai reclamando do trânsito. Cara, isso não teve, para tua criança, isso aí não tem o efeito, tem o lugar, tem o momento, mas não é suficiente para aquilo que nós estamos conversando aqui, que é transformar meninos em homens. Exato. Né? Então você tem que trazer. A criança vai dar trabalho no cu do Strong Brother, meu irmão. Traz aí. Aqui é o lugar para dar trabalho. Exatamente, aqui é o lugar. Nós já estamos cientes, nós estamos preparados, nós estamos sabendo. Né? Então, e é aqui que nós queremos ver seu filho. Nós não é? oramos por isso, né? Exatamente. Eu trago os meus e a galera ainda fica brincando. Olha lá o jeito que eles andam, né? A gente anda um atrás do outro aí, né? Todo mundo já olha os três juntos e os meninos vêm desde pequeno, cara. É isso aí, tem que trazer. E seus filhos têm 6 e 7 anos de idade. 6 e 7 anos de idade, né? Então, ó o exemplo. Imagina que uma criança dessa vai construir no coração dela sobre igreja, vendo o pai fazendo o que faz. O Pedrinho se não leva, não. Mas cara, imagina, por exemplo, daqui, esse menino quando tiver 18, 20 anos de idade, chegar um colega da faculdade, pô, mas você é viciado em igreja? Pô, você não sai de igreja. Cara, você não precisa de tudo isso. Não, você tá bitolado demais. Qual que vai ser a imagem? Cara, eu vi meu pai gastando a vida nisso. As amizades do meu pai se construíram nesse lugar. Os relacionamentos, os negócios que o meu pai fez foram com pessoas desse lugar. Cara, isso no longo prazo vai ser uma blindagem extraordinária para a vida desses meninos, cara. E pode ser pro teu filho também, em nome de Jesus. A confraria dos homens, ela garante a longevidade da comunidade. Essa é a importância da confraria. Não apenas para ser um ambiente onde o menino ele é afirmado como um homem, mas de toda a comunidade ela tem a longevidade garantida, a sucessão garantida por conta da confraria. Seja a comunidade, a nossa igreja, um negócio, a sociedade, a confraria dos homens garante a longevidade de uma comunidade. A gente sempre termina aqui o nosso podcast com um quadro Se Eu Soubesse aos 20. Mas, como nós estamos falando de meninos se tornando homens, vamos colocar aqui Se Eu Soubesse aos 15. Vamos lá, se eu soubesse aos 15, pelo menos. Se eu soubesse aos 15 sobre ser homem, o que vocês gostariam de ter ouvido? Um conselho prático, rápido sobre ser homem, aos 15. Um de cada vez. Cara, eu posso falar que eu tive a sorte de escutar isso do meu pai. Então, não é nem se eu soubesse, é algo que eu escutei dele. Tipo assim, ó, você é responsável pelas suas escolhas. Bom, Você pode achar que um adolescente de 15 anos ele não tem maturidade para escutar isso. Ele tem sim. É a sociedade que está infantilizando os nossos adolescentes. É o espírito desse tempo que tem deixado aí com que você olhe para meninos de 15 anos e ache que eles não são homens. Eles são homens sim. E eles têm que entender que eles já têm responsabilidade da escolha deles. Isso é de suma importância. Eu tomo do mesmo partido do Meira, por mais que eu não tive uma figura masculina cuidando de mim, eu tive uma boa base, eu falo, da minha mãe, ela é uma leoa, e eu acrescento mais sobre você acreditar nessa cultura que você pode gerar, porque eu vejo isso aqui, nos adolescentes que são criados em um ambiente propício para isso. Então, quão diferente isso é? E reforço o que o próprio Meira disse. Eles entendem. Eles conseguem entender o que é certo, o que é errado. Eles já estão gerando algo neles que marca. E comigo foi assim. Só que nós precisamos dar continuidade nesse processo. Porque foi aí onde eu me desconectei. Então, acredite no processo a longo prazo. muito bom. Cara, eu como disse no começo, né? Eu gostaria de ter tido um papo mais reto. Com alguém assim, meu pai no caso também. Igual o pastor Adriano falou, eu queria ter tido um papo
sobre sexualidade, sobre como que era o mundo lá fora, né? Eu acho que isso teria feito muita diferença do que os caminhos que eu escolhi tomar depois com 16 anos para frente, foi quando eu decidi tomar outros caminhos e eu queria ter tido esse papo mais, ter alguém para ter falado, ó, isso aí você não faz, é assim, é assado, é dessa forma. Eu acho que teria mudado algumas atitudes e algumas escolhas que eu fiz. Rapaz, para mim tem um pouco a ver com aquilo que o pastor Lucas falou, né? Eu gostaria aos 15, eu gostaria que alguém tivesse me ensinado que tudo aquilo que eu planto, eu colho, né? E eu gostaria muito de ter começado a semear algumas coisas com essa idade, né? E porque talvez o que o Pedro falou, né, a gente acaba, quando a gente não tem isso, a gente acaba colhendo muitas marcas que talvez a gente não gostaria de ter, não é? E então é isso. Eu gostaria, sinceramente, de ter sido alertado, vamos dizer assim, a respeito da semeadura, né? A beleza da graça de Deus é que se nós não ouvimos aos 15, hoje podemos falar. Exato. Tem Perfeito. 10, 15 anos, né? Deus Até E se servimos você a um tá Deus que redime o finalizando, tempo, se né? tem uma coisa que hoje assim impulsiona muito meu coração, pastor, é quando eu vejo um jovem pai, né? A galera da igreja, você daqui a pouco, né? E Deus me dá a oportunidade de às vezes poder falar algo para esse jovem, falar algo para esse homem que está se tornando pai, né? Porque é justamente assim, eu falo muitas vezes para ele assim, cara, como eu gostaria de ter tido um pai que me dissesse isso que eu vou te dizer agora, Sim. né? Então é algo que mexe bastante comigo, tem um pouco de chamado, né, que o pastorzão está falando aí, mas é isso. Muito bem. Ó, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Vamos encerrar aqui com esse verso. Mais um episódio entregue. Que papo bom, hein, meus amigos? Muito bom. Sensacional. Rendeu demais. Na próxima semana aqui no YouTube do SBcast, nos agregadores de áudio. Compartilhe aí com seus amigos, compartilhe com a sua confraria e não se esqueça, seja forte, seja homem.